Hoje eu queria falar a você sobre um modelo de governo para o Brasil. Quem me conhece sabe que eu não me interesso muito por política, até porque na política há muita politicagem. Entretanto, não é porque eu defendo a bandeira cristã e não me interesso muito por assuntos políticos que eu vou ser um ignorante político. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento para eu exercer o meu direito de cidadania com responsabilidade, inclusive na hora de votar. Né? Um outro detalhe que eu queria analisar com você é: você e eu somos chamados por Deus para sermos a luz de Cristo, para sermos o sal da terra e a luz do mundo, de acordo com Mateus 5, 13 a 16. E por isso nós precisamos, por meio da nossa influência, defendermos os interesses de Deus neste mundo. Eu fiz uma leitura dos livros apócrifos na Bíblia. Obviamente, os livros apócrifos não são inspirados, porém contêm algumas informações históricas muito interessantes. E num desses livros eu encontrei um modelo de governo que eu pensei o seguinte: olha, se este modelo de governo existisse no Brasil, o nosso país seria de primeiro mundo. Eu escrevi sobre isso num artigo e eu vou compartilhar aqui na descrição do vídeo este artigo para você. Mas eu quero mostrar para você, com base neste livro apócrifo, que se o Brasil seguisse este modelo de governo, você e eu seríamos muito mais felizes, prósperos e viveríamos num país muito mais seguro. Você está preparado? O assunto é polêmico? Não tem problema. Acompanhe esse vídeo até o final. Quando eu fiz a minha leitura dos livros apócrifos na tradução ecumênica da Bíblia, ao chegar em 1 Macabeus, eu encontrei um modelo de governo muito interessante, que é o meu sonho existir aqui neste país. Aqui nesse contexto, né, a terra de Judá, em 172 a.C., passou por uma reforma sobre a liderança de um homem chamado Simão. Tá? E em 172 a.C., Simão fez algumas reformas e a terra de Judá veio a se tornar um reino próspero com aquele estilo, modelo de governo que Simão implantou. Eu pensei na hora, como seria bom se alguém no Brasil implantasse aquele modelo de governo que fez a nação de Judá prosperar. Assim como a nação de Judá, em 172, ali aproximadamente antes de Cristo, se tornou um lugar digno para os seus moradores, se o Brasil adotasse esse modelo de governo, o Brasil seria um país digno de seus habitantes. Vamos ver quais eram as características. Eu listei aqui 9 características deste modelo de governo que deveria ser adotado no Brasil. A primeira delas: o governo procurava o bem da nação, não seus próprios interesses. Isso está em 1 Macabeus 14, verso 4, que diz o seguinte: gozou a terra de Judá de repouso durante todo o reinado de Simão, e ele procurava o bem da nação. Você percebeu? Que governante exemplar? Ele procurava o bem da nação, não os seus próprios interesses. E aí, consequentemente, diz ali no próprio texto, a autoridade dele foi bem aceita pelos seus. Por quê? Porque quando Simão implanta um governo justo, né, em que o governo defende os interesses da nação e não os seus próprios interesses e ideologia política, simplesmente, ele ganha o respeito da nação. Ele ganha a admiração. E aí o que acontece? O Simão conquistou o respeito da sua nação por méritos, né? Pelo merecimento e não pela imposição, ou pela lavagem cerebral, implantando uma ideologia política. Então, a primeira característica: o governante, naquele período ali de Macabeus, ele procurava o bem da nação, não os seus próprios interesses. A segunda característica do modelo de governo: todos tinham emprego e fartura. Olha que coisa interessante. Verso 8 do capítulo 14. Cultivava cada qual em paz a sua terra. O solo dava seus produtos e as árvores das planícies os seus frutos.
todo mundo tinha trabalho e todo mundo tinha fartura. Olha que coisa bacana, né? As pessoas conseguiam crescer, né? As pessoas conseguiam se desenvolver, ter uma vida digna para sustentar a sua família. Os trabalhadores, nesta época, eles não tinham que trabalhar hoje para pagar o que vão comer amanhã. Ok? Eles eram prósperos por causa deste modelo de governo. Terceira característica. Todos eram muito prósperos, inclusive os aposentados. Os aposentados eram respeitados. Olha o que diz aqui o versículo 9 na primeira parte. Os anciãos, sentados pelas praças, só falavam de prosperidade. Será que no Brasil ocorre isso? Os aposentados podem sentar-se na praça e falar de prosperidade? Primeiro, não pode sentar nas praças porque tem medo de ser assaltados, né? Porque aqui no Brasil existem direitos para os humanos, não direitos humanos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o aposentado fala das suas dificuldades, dos seus problemas financeiros, né? Dos empréstimos que muitas vezes tem que solicitar para poder viver. Neste modelo de governo, os aposentados tinham uma vida digna. Eles sentavam-se pelas praças e só falavam de prosperidade. Quarta característica deste modelo de governo. Os jovens não passavam necessidades, tinham boa educação e se orgulhavam do país. Capítulo 14, verso 9. Os jovens envergavam trajes de gala e esplêndidas armaduras. Ou seja, os jovens não passavam necessidade, eram bem vestidos. Pelo estilo de roupa, eles demonstravam o nível da cultura que eles tinham orgulho de onde eles viviam. Hoje em dia há uma preocupação mais em implantar uma ideologia diabólica na mente dos jovens, uma ideologia revolucionária que não leva a nada, ao invés de implantar na mente dos jovens que eles podem ser empreendedores, eles podem ser felizes, eles devem desenvolver inteligência emocional, eles devem crescer. Então, este modelo de governo aqui também não existe no Brasil. E bom seria se fosse implantado este modelo. Outro modelo, outra característica deste governo de Simeão, aqui nos dias deste livro apócrifo, né? Simeão. Quinta característica. Os outros países falavam bem da nação de Judá. Pare para avaliar o que os outros países têm noticiado sobre o Brasil. É uma vergonha, é um escândalo, é uma palhaçada. O Brasil é motivo de risos lá fora. Agora, o reino de Judá não. Olha o que diz aqui o texto nos versículos 11 e 12. A ponto de ser celebrado seu glorioso nome até nas extremidades da terra. E quando você lê aqui no contexto, até Roma e Esparta reconheceram o quanto a terra de Judá era abençoada. Você lê aqui dos versos 16 a 49 de 1 Macabeus 14, ou seja, as outras nações, outros países reconheciam, nossa, Judá é um lugar sério, é um lugar abençoado. Enquanto o nosso país é reconhecido pela corrupção, pela malandragem, ok? Então, veja, é sério o negócio. Outro detalhe interessante. Sexta característica, estamos indo para o final. A sexta característica deste modelo de governo implantado por Simeão era o seguinte. Havia segurança e ninguém vivia mais com medo de ser roubado ou assaltado. Essa não é a realidade no Brasil, não é? Aqui nós temos que ficar presos dentro das nossas casas, enquanto que os bandidos, a maioria, está solto lá fora, né? Olha como era no reino de Judá. Fez Simeão reinar a paz da terra, e grande foi a alegria de Israel. Sentou cada qual à sombra de sua videira e de sua figueira, e não havia quem lhes infundisse temor. Olha que bênção. Um reino, podemos dizer um país seguro. Você poderia sentar fora de sua casa, no seu vinhedo, ou atualmente no seu quintal, tranquilo, sem medo de ser roubado, sem medo de ser assaltado. Esta é a sexta característica de um modelo de governo que deveria existir no Brasil. Bom, o vídeo ficou muito longo, porque realmente é um assunto amplo, e eu vou continuar amanhã. O que você acha? Eu vou continuar amanhã
seguindo esta linha de raciocínio. Eu quero que você estude a Bíblia. Não fique pensando assim, o Leandro tem uma opinião tal, o Beltrano tem a outra, o Cicrano tem outra. Isso não importa, né? Nós somos cristãos que pensam, que raciocinam e não somos obrigados a concordar em tudo. Porém, sejamos coerentes. Avaliemos as nossas crenças e as nossas preferências pessoais à luz da palavra de Deus. E mesmo que este livro apócrifo não seja inspirado, né, essa história é uma história interessante que demonstra um modelo de governo que foi próspero, ok? Que foi abençoado por Deus, porque seguiu certos padrões que estão no texto bíblico inspirado. Então, amanhã nós vamos continuar. Eu quero que você continue me acompanhando, porque são 9 características de um modelo de governo que eu gostaria que existisse no Brasil. E você precisa ouvir sobre todas elas. Até uma próxima.